Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Saúde 196, podcast para falarmos sobre saúde e direito, com foco em doenças raras e vulnerabilidades. Provavelmente o único podcast apresentado por uma pessoa rara. Eu sou Rafael Valente, escritor, advogado e tenho cardiopatia congênita rara, conhecida como ventríloco único. Hoje vamos falar sobre um pouco sobre o que é doença rara e sobre cardiopatia. Nós temos uma convidada, Tayane Ramos. Seja bem-vinda ao estúdio. Obrigada. Fala um pouco do seu mini currículo, o que você faz da vida. Bom, meu nome é Tayane, né? Eu sou psicóloga com especialização em desenvolvimento infantil e autismo. Tenho um canal, posso divulgar? Pode, claro. Tenho um canal no YouTube, que é Psicóloga Tayane Ramos. Instagram também, Psicóloga Tayane Ramos. E atualmente eu estou na área atuando como clínica e mediação escolar. E é isso. Ah, que maravilha. E esse podcast eu tive ideia de fazer porque teve uma recente decisão do Supremo que dificultou o acesso à medicação de pessoas raras, doenças raras, medicação de alto custo. E eu pensei, puxa, mas a sociedade não olha muito bem para essas pessoas, porque hoje tem muita minoria, né? Tem negros, tem o LGBTS, mas tem a minoria invisível, que são as pessoas doentes que ninguém olha. E eu, apesar de ser branco, ser classe média, eu sou minoria, porque a minha doença é muito rara. Então eu falei, eu acho que tem que ter um canal, um programa para as pessoas poderem saber como é que vivem. E aqui eu não busco só a parte médica, não só a parte jurídica, mas também a experiência de vida de cada um. E por isso que para mim é uma honra estar aqui com a Tayane, porque ela tem uma cardiopatia que é praticamente igual à minha. Eu tenho 44 anos, durante a vida toda eu nunca conheci alguém com a mesma doença que eu tive. Eu me senti, às vezes, o último animal da espécie, porque eu ia para o hospital, ia no médico, mas não existia ninguém com o mesmo caso meu. E hoje, agora que eu estou lá no INC, no Instituto Nacional do Coração, fazendo tratamento, que é onde a nossa convidada também se trata, e que eu conheci alguns, e eu me sinto feliz por isso, né? Então, para mim é uma honra começar essa nova jornada com a presença dela. E é isso. O nosso podcast é um patrocínio da Padaria Pet. Inclusive, vamos mostrar agora um vídeo promocional de Natal da Padaria Pet. Amigo de quatro patas balançando o rabo de alegria, o som de sininhos ao fundo e um aroma irresistível no ar. É Natal e a Padaria Pet Laranjeiras está pronta para transformar esse momento em pura magia. Aqui, cada detalhe é pensado para o paladar do seu pet. Bolos deliciosos, decorados com temas natalinos. Coxinhas feitas especialmente para eles, saudáveis e irresistíveis. Brigadeiros que adoçam o momento, mas com aquela receita pet-friendly. E que tal surpreender ainda mais? Na Padaria Pet você encontra pipoca especial para animar as brincadeiras e cerveja sem álcool, perfeita para um brinde ao estilo pet. Ah, não podemos esquecer do Nute, um snack crocante que vai conquistar o coração dos peludos. Presentear seu pet neste Natal nunca foi tão fácil. Um mimo da Padaria Pet Laranjeiras é mais do que um presente, é um gesto de amor. Venha garantir as delícias que vão fazer sua festa inesquecível para você e seu fiel companheiro. Compre na Padaria Pet Laranjeiras e leve para casa o sabor do Natal feito para o seu pet. É isso aí, Padaria Pet Laranjeiras. Ligue para o número e faça sua encomenda. Tem bolos de aniversário, brigadeiro, coxinha, sanduíche, tudo feito de forma natural e com todo o material que seu cão pode comer. Não é brigadeiro para humano. Nós também temos pipoca, cerveja e vários outros produtos. Acesse também as nossas redes sociais. O Instagram é @Padaria Pet Laranjeiras. Faça sua encomenda. Inclusive, a Padaria Pet mandou aqui para a nossa convidada
um presente especial para ela, para o filho dela. Fala um pouco do seu filho. Ai, que legal. Mostra pra gente aí os produtos da Padaria Pet. Obrigada. Ai, meu filho é lindo. Tem 4 aninhos, peludinho. Pipoca, ele vai ficar doido. É pipoca. Gente, cerveja. É cerveja olha. que não é fermentada, é especial Não vou para deixar cachorros. meu filho beber, não, hein? Não, pode beber, essa pode. Não tem álcool, não tem nada. Biscoitinho. Esse é o biscoitinho calminho, que acalma qualquer cachorrinho. Muito obrigada. Qual é o nome do seu filho? Luke. Luke? Ele é lindo. Nossa, eu tive um Luke, o Luke faleceu. Branquinho, peludinho. Eu sinto muita falta do Luke, cara. Ah, eu tinha... Meu avô tinha uma casa com 37 gatos. Não, desculpa, 63 gatos. 63 gatos. E eu sempre gostei de gato. Eu era meio assim com cachorro. Mas eu comecei a namorar a Ana e tinha o Luke. Eu me apaixonei pelo Luke. Eu sempre acordei cedo, acordava primeiro a acordar. Ele vinha, botava a cabecinha no meu colo e pedia carinho. E aquele olharzinho que ele fazia era tão... O seu também é assim? São grandes amigos, né? Eu falo que ele que me escolheu. Né? Que em vários cachorrinhos ele veio até mim. E eu fiquei com ele desde pequenininho. E ele é agitado? Ele fica bastante agitado porque eu moro sozinha com ele. Tá. E aí eu fico bastante tempo fora e quando eu chego é aquele alvoroço. E agora a gente tem um Rap e a Amora. Vocês podem até ver lá na Padaria Pet, tem foto deles. E é isso. E aqui também nós temos o nosso estúdio, o Horizon Studio, que é onde a gente grava o nosso podcast. Vocês podem ligar para 21 99 102 1146. 21 99 102 1146. E vocês podem vir aqui gravar, fazer sua videoaula, palestra, o que vocês quiserem, podcast e mais o que a sua imaginação quiser. Aqui é um grande estúdio, tem vários estúdios, fica no Rio de Janeiro, no Shopping Via Parque. Então, se vocês tiverem interesse, entrem na internet, procurem ou liguem e pedem as informações pelo Zap, que o pessoal aqui é 10. Então, vamos começar o nosso programa. Eu quero primeiro dizer que quem quiser curtir, compartilhar, comentar, mandar pelas redes sociais o nosso programa, quem gostar da nossa ideia, quem se interessar, compartilha, faz render isso para a gente poder fazer mais programas. Se você acha importante, você que tem doença rara, ou você que vive com um parente com doença rara, você que sofre com esses maus, ou tem alguma vulnerabilidade, mãe atípica, enfim, manda, compartilhe comigo para a gente poder fazer mais episódios. Esse programa eu estou fazendo praticamente artesanal, por conta própria, mas quem sabe, né? E quem quiser patrocinar a gente, fica à vontade, além da Padaria Pet e do nosso estúdio, que nós abrimos de braços abertos. Quem quiser patrocinar também, é só mandar um e-mail para podcastsaude196@gmail.com. podcastsaude196@gmail.com. E quem quiser mandar um comentário, tiver um relato de vida que acha interessante, quiser participar do programa, manda um e-mail que a gente seleciona. De repente você pode vir estar aqui com a gente, ou de forma remota, se você for de outro estado. Eu sei que pessoas com doenças têm dificuldade, algumas pessoas nem falam. Às vezes podemos trazer relatos de mãe, pai, porque as pessoas não têm condições nem de fala. São pessoas que não têm vozes e que esse espaço aqui está aberto para essas pessoas terem voz. Vamos agora começar a falar o que é doença rara. Primeiro cartão, por gentileza, que é no Brasil. Esse aí. No Brasil, pela Portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, artigo 3º. Para efeito dessa portaria,
Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. O Brasil segue o entendimento da OMS, que é esse mesmo entendimento. Algumas informações. Vamos para o próximo cartão, informações. Informações sobre doenças raras. Reconhecidas de 6 mil a 8 mil doenças raras. 13 milhões de doentes raros no Brasil. 75% são crianças. A taxa de mortalidade estimada é de 30% antes dos 5 anos. Ou seja, 30% das pessoas que nascem com doença rara padecem antes dos 5 anos. E, por fim, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com doenças raras. Dificuldade no diagnóstico, desconhecimento médico e científico, tratamentos somente experimentais, acesso limitado à saúde pública, desinteresse da indústria farmacêutica e medicamentos de alto custo. E por que isso acontece? Porque, por exemplo, vamos pegar a aspirina. Aspirina, todo mundo toma aspirina. E aí a indústria, para fazer um remédio, gasta milhões, às vezes bilhões de dólares. Só que essa aspirina que foi desenvolvida, o custo disso ele é todo por todo mundo compra, então ele é baratinho. Mas imagina uma pessoa ou duas, 30 pessoas, são 30 únicas pessoas no mundo que tem uma doença e que custou bilhões para fazer e que, dividindo esse custo, tem remédio aí que custa 17 milhões. 17 milhões com uma dose. E eu pergunto, se você que tivesse um filho doente e que um remédio de 17 milhões de reais salvaria o seu filho, você não corria atrás desse remédio? Você não acharia que era dever do Estado pagar por esse remédio? Bom, segundo a recente decisão do Supremo, o Estado tem que ver, né? 17 milhões também dá para comprar remédio para muito mais coisa, né? Então, a grande dificuldade dessas pessoas é que fica entre milhões que ajudam um ou milhões que ajudam vários. E às vezes o governo acha melhor comprar 100 remédios para malária ou para alguma outra doença mais normal, mais comum, do que gastar 17 milhões para uma pessoa. Mas isso é justo? Bom, nós vamos ter essa discussão aqui, não hoje. Hoje o nosso programa não vai ser sobre isso. Eu só estou querendo dar um paralama. Mas nós pretendemos falar sobre isso nos próximos programas. Mas pense nisso. Se fosse seu filho, o que você faria? Então, nós estamos aqui com a Tayane. Tayane, fale, o que você tem no seu coraçãozinho? Bom, no momento, hoje em dia, eu tenho várias coisas, né? Mas qual é o principal? Mas eu tenho atresia de válvula tricúspide, né? Você sabe o que é isso? Você sabe explicar? É quando... Eu sei explicar do meu jeito. Explica do seu jeito. É quando o sangue ele não bombeia direito do coração para o pulmão e para o resto do corpo. Eu e ela, eu tenho um ventrículo único, ela tem a atresia tricúspide. Eu vou passar um vídeo agora sobre isso e depois eu volto a falar. O vídeo sobre a atresia. Esse vídeo... Vamos falar sobre a atresia tricúspide? Primeiro, o coração normal, que nunca é demais a gente relembrar. A veia cava superior e inferior trazem o sangue já utilizado, não devidamente agora oxigenado, de volta para o coração através do átrio direito, passando pela válvula tricúspide, chegando no ventrículo direito, passando pela válvula pulmonar e indo então para a artéria pulmonar e pulmões. Esse sangue então é reoxigenado e volta para o coração, para o átrio esquerdo, passa pela válvula mitral, entra no ventrículo esquerdo, passa pela válvula aórtica e então para a aorta, que leva sangue para todo o corpo novamente. Na atresia tricúspide, nós não temos a válvula tricúspide, o que significa que o sangue não tem como passar do átrio direito para o ventrículo direito. O ventrículo direito fica então hipodesenvolvido e o sangue precisa seguir em frente.
Ele segue em frente, então, através de uma comunicação intra-atrial, entre os átrios, indo, então, direto do átrio direito para o átrio esquerdo. Ele segue para o ventrículo esquerdo e ele precisa chegar, de alguma forma, nos pulmões, o que ocorre através de uma seive, uma comunicação interventricular. Mas o coração esquerdo continua recebendo também sangue oxigenado dos pulmões para ser enviado para a aorta. Na prática, o que ocorre, então, é a mistura desse sangue venoso vindo do corpo e esse sangue oxigenado vindo dos pulmões dentro do coração esquerdo e seguindo esse mesmo sangue tanto para os pulmões quanto para a aorta. Desta forma, a quantidade de oxigênio que a gente tem no sangue indo para os pulmões e indo para a aorta é igual. E no caso da aorta, essa oxigenação é deficiente. O paciente tem, então, uma saturação de oxigênio baixa e cianose. A atresia tricúspide faz parte de um complexo de patologias que a gente chama de univentricular. E como resolver isso? Uma sequência de cirurgias são feitas na infância, culminando com a cirurgia de Fontan, que é a conexão cavo-pulmonar total. Esse vídeo foi feito pela doutora Thaísa Monteiro, está no canal de YouTube dela, e ela me deu autorização para passar aqui no podcast. Se vocês quiserem, pode procurar ela no Instagram, @doutora.thaisa, com 2 S, Monteiro. @doutora.thaisa Monteiro, com 2 S. Agradeço muito a doutora. E a atrisia é um dos motivos para a pessoa ter um ventríloco único. Mas existem outros motivos. Eu tenho um ventríloco único também, mas porque o meu direito ele se atrofiou. Então, ele não funciona. Então, eu também tenho um ventrículo único, mas o meu problema não é o defeito na válvula. A atresia é puramente um defeito na válvula que liga as partes do coração. E aí o sangue não chega, não circula, e aí fica sem o ventrículo. E o engraçado da nossa doença, Thaísa, é que a gente precisa saber muito bem de biologia para entender. Porque eu vou no hospital, às vezes eu ia consultar, os médicos não entendiam o meu coração. E, pô, se nem o médico entendia, imagina eu para explicar. E às vezes o cara pergunta, está cansado porque é a sua cardíaca que você tem? Tem ventríloco único. Aí o cara, tá. Aí dá 2, 3 minutos ele ventríloco o quê? Ventrílogo? Eu não, aí eu tenho que explicar que o coração tem 4 partes. É complicado. E com você também acontece isso? Acontece sim, né? Já teve diversos médicos que eu passei, inclusive para fazer eco. Eles não conseguiam entender a imagem que estava vendo, né? Não conseguia decifrar o que era aquilo ali. E aí eu ficava, nossa, se o médico não sabe, como é que eu faço, né? Agora, só para ressaltar, porque eu estava olhando o vídeo, né? E eu falei, gente, eu conheço esse desenho, essa voz, né? E assim que eu entrei para a última cirurgia, foi feito esse desenho para mim, justamente com essa voz, né? E foi a doutora Thaísa mesmo que fez, maravilhosa. Sério? É. Pô, coincidência, para a doutora Thaísa, ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Eu tenho esse desenho guardado na minha casa dela, justamente dela, e eu achei muito incrível. Quem sabe ela não fez no seu caso e aproveitou e fez o vídeo. Não sei, mas eu sei que eu achei incrível. Ela é de lá do justamente- NC? É, Não sabia, porque eu no NC eu tô agora. Gente, eu tenho 44 anos. maravilhosa. Até o ano passado eu tinha uma pediatra, porque eu não achava médico para adulto. Até que falava, vai no NC. Aí eu fui, aí eu conheci um hospital adequado para mim, com médico para adulto para mim, que eu não tinha. Porque médico para mim, ou tem que ser pediatra especializado em adulto, ou adulto especializado em pediatria. Por quê? Porque quem tem ventríloco não virava adulto. Isso aí está acontecendo agora. Eu estou fazendo estatísticas e isso é bom e ruim, né? Porque você tem o medo da morte que você também tem, né? Tem, bastante. Imagino. É terrível, gente. Não queiram ter ventríloco único. E me conte, como foi feito o diagnóstico? Então, assim que eu nasci, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente, porque eu engolia fôlego muito rápido e eu nasci muito roxa, né? E eles queriam investigar
Porém, ao mesmo tempo que me internar era um risco, me retirar do hospital também era um risco. E meu pai, para não quebrar o resguardo da minha mãe, ele resolveu assinar um termo de responsabilidade para poder sair comigo do hospital. E assim que saiu comigo do hospital, passou uns dias, minha mãe foi me dar banho e ela disse que eu não fiquei roxa, eu fiquei preta. E aquilo ela se assustou muito. E conversou com ele, e aí foi quando ele confessou que, né, assinou o termo de responsabilidade, e aí indicaram uma médica para eles. E através dessa médica eu conheci meu anjo, que eu falo que é meu anjo, que foi Dr. Marco Aurélio Santos, né? Você lembra o nome dessa médica? Ou... Doutora Edna. Edna. Ele foi um dos diretores lá do Instituto do Coração. E com 7 dias de vida, ele me levou para fazer o cateterismo. E eu fiz o Blaylock, que foi minha primeira cirurgia, com 1 mês. Com 1 mês? Com ele. De vida. Exatamente. E a Glenn? A Glenn eu fiz com 2 anos. 2 anos. Eu fiz as 2 com 1 ano. E aí, eu não tenho prontuário, mas tudo indica que eu fiz os 2 procedimentos no mesmo procedimento. Eu fiz tanto o Blaylock como a Glenn. Mas eu não tenho como provar, porque eu não tenho prontuário. Não sei que hospital eu operei, pode ter sido o Matarazzo, que não existe mais, lá em São Paulo, ou a Beneficência Portuguesa, que eu tentei pegar o prontuário, e eles dizem que não são obrigados a aguardar 20 anos para trás. Eu esqueci de falar, estou escrevendo um livro sobre a minha experiência, sobre a minha vida, que eu devo publicar no que vem. Aliás, alguma editora que quiser, fale comigo para me ajudar. E eu... mês de setembro eu fui para São Paulo e corri atrás disso. Consegui falar até com a médica que trabalhou com os médicos que me operaram, entendeu? E aí ela falou, olha, são esses 4 hospitais. Um eu sabia que não era. O outro eu fiz um cateterismo, mas eu pedi o prontuário e eles só me mandaram um cateterismo que eu fiz em 81. 81 eles tinham, né? Então eles guardaram com mais de 20 anos. A Beneficência Portuguesa não quis me dar. Falou, 20 anos, sou obrigado. E o Matarazzo... Mas pela lei, a beneficência está certa, tá? Eu não estou aqui culpando a beneficência. Pela lei, é obrigatório guardar só por 20 anos. Mas doença rara, né? Eu pensei que podia ter. E o Matarazzo é um hospital que nem existe mais, ninguém sabe mais nada. Então, a única coisa da minha vida que eu não tenho é dessas operações. Mas, enfim, continue da sua infância. Então, Aí você foi para o INC, fez então, procedimentos, não, né? Então, no inicial, eu fui da Nossa Senhora do Carmo para o Hospital São Silvestre, né? Tá. E minha mãe ficou com medo, por questões financeiras, com medo de perder o plano. E o Dr. Marco Aurélio, ele falou, não tem problema, eu vou abrir para ela um prontuário no Instituto do Coração, né? Que, como eu falei, ele era um dos diretores lá. E aí foi onde eu cheguei também no Instituto do Coração, cheguei na minha infância. Agradeço muito esse homem, muito, muito mesmo. Eu literalmente falo que ele é meu anjo. E foi assim que tudo começou a acontecer na minha vida. E aí eu fui crescendo, ouvindo que essa doença, se não matasse quando a gente nascesse, no máximo que durava era até os 5 anos. No meu caso também, a expectativa era 5, 6 anos. E olha eu aqui com 44 e com essa idade... 32. 32 anos, viu? A medicina não sabe nada. E continue o relato. Você foi do São Silvestre, foi pro... Fui pro Instituto do Coração, mas eu operei no São Silvestre. No São Silvestre. No São A Silvestre. Blaylock e a Glenn? Isso, as duas eu fiz lá tá. no São Silvestre. E aí eu... E você acompanha desde pequena, lá, no hospital. No Instituto do Coração, sim.
E a sua infância, como é que foi? Você demorou a andar, a falar, a engatear, sabe? Não demorei a andar, nem falar, engatinhar. Pelo contrário, eu falava pelos cotovelos. Mas quando eu fiz a minha segunda cirurgia, eu regredi, Ah, tá. entendeu? Aí eu não andava. Acredito que seja normal, porque quando eu passei pela última agora do Fontan, aconteceu a mesma coisa, né? Entendi. Eu passei a usar fralda, eu andava na pontinha do pé. Comia muito pouquinho. Meu primo até brinca falando que eu comia que nem passarinho, né? Então, foi isso. Eu regredi um pouquinho mesmo com 2 anos, mas antes disso, não. Antes disso, eu falei normal, tudo no tempo normal. Eu tive dificuldade para andar, minha mãe falou que eu demorei um pouco, mas que falar, eu sempre fui falador. Então, acho que o nosso mal é esse, a gente fala muito, né? Deve ser. E como era a relação de você com as outras crianças? Então, Como é que foi isso? Colégio? Você corria? Você podia correr? Você ficava cansada? Você tinha cianose? Fala um pouquinho disso. eu ficava bastante cansada, né? Roxa. Eu ficava roxa nas mãos, aqui em volta dos olhos e na boca. Na boca era surreal, eu ficava muito roxa. E isso se tornava, né, motivo de zoação dos colegas. Bullying, né? Naquela época não era bullying, mas hoje em dia... E aí, eu também tinha um dedo muito cabeçudo, muito cabeçudo. E eles sempre me zoavam, falavam, Tayane, arranca esses dedos, esconde isso, não bota isso pra fora, não. Né? Tem uma amiga que eu tenho certeza que quando ela ouvir vai rir, que era a que mais me falava isso, que às vezes ela me fala isso até hoje, não bota esses dedos pra fora, não, me zoando, né? Assim, em alguns momentos eu encarava como brincadeira, mas em outros, dependendo de quem falava, aquilo me afetava, me doía, né? Eu era sempre a pessoa que ficava para trás, era sempre a pessoa que ninguém queria sair junto, que ninguém chamava, que ninguém queria brincar junto para escolher time. Eu era a última a ser escolhida, era o professor que forçava. Mas você conseguia jogar bola? Então, eu conseguia no meu limite, mas o professor não me excluía, né? Ele sabia dos problemas que eu tinha, falava, mandava eu ir no limite. Era muito jogo de queimado, pique bandeirinha na época, mas eu era sempre a excluída, né? Ninguém nunca queria me colocar no time, porque eu era a que cansava, a que em algum momento ia ter que parar, a que não conseguia cumprir o objetivo. Então, as pessoas falavam, deixa a cansadinha para trás. Deixa a Barney para trás. Barney, o bonequinho roxo. Porque na minha época não tinha isso. Na minha época eu tinha boca roxa e as unhas roxas, e era a época da AIDS, né? E o pessoal me chamava de bicha mesmo, de baitola. Passa batonzinho, pinta a unha. Eu já tenho essa voz meio de taquara rachada, meio fina demais, então já ajudava. E também, eu não podia fazer nada. Eu não fazia educação física, não fazia nada. Eu não podia, não brincava. Então, nem me escolhi porque não podia escolher. Então, eu também sempre fui relegado. Eu sempre fiquei com a turma dos que não eram escolhidos para nada, dos esquisitos, né? Ou dos inteligentes, dos nerds, né? Eu sempre fui por causa disso, mas, enfim. E assim, também, após a cirurgia dos 2 anos, até hoje eu tenho uma má postura horrível, porque eu tive muito medo de esticar, então eu andava assim. Curvada? Né? Com medo de esticar isso aqui, eu achava que ia arrebentar, eu lembro disso como se fosse hoje. E olha que eu tinha 2 anos. Eu achava que ia arrebentar, que aquilo ia estourar, que eu não ia ficar viva. E aí também isso se tornou um motivo de zoação dos amigos, né? Nossa. Porque falavam que eu era corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Entendeu? E eu realmente passei por diversas coisas de situações de assim, bullying, de né? bullying. Isso que acontece com várias pessoas, porque nasceram diferentes e com limitações. E não foi escolha nossa nascer assim, né? A gente é assim. E a gente sofre com isso. Eu também passei por isso, eu sei como é que é.
E é horrível, né? E, enfim. E vamos... Deixa eu ver aqui. Você falou que estava sempre no hospital. Você se internava muito quando era pequena? Ou não? Não, quando eu era pequena era bem raro. Mas tinha consultas anuais? Como é que era? De 6 em 6 De 6 meses? em 6 meses. Ah. Às vezes de 3 em 3, dependendo de como eu tava. E essa questão, você falou que tinha negócio de morrer, é desde pequeno? Não, Ah, não é desde pequeno? não. O que acontece? Eu sempre fui muito apaixonada pela vida. E tudo que o médico fazia, eu olhava, falava, né? Eu olhava e falava, essa era a minha resposta, né? E eu acreditava muito que eu conseguiria ir além. Não. Eu nunca me limitei à palavra do médico. Nem eu. Aí ele falava assim, aí até quando eu fui adolescente, ele perguntou, na época, Dr. Vitor, lá do Instituto do Coração, ele perguntou para minha mãe, posso explicar para ela sobre os garotinhos? Aí minha mãe, pode. Ele, então, só quando Zezinho vinha se aproximar, e vinha me contando, né, brincando a história, e falando tal. Assim, eu até que cresci com um certo receio referente a essa parte, mas em questão da vida, eu sempre tive anseio por viver. Eu sempre quis ir além da medicina. Tudo que falava ao contrário, eu dizia, não, eu vou conseguir. Né? Então, assim, eu ia para a escola, eu me cansava. Quando eu fui crescendo, fui fazer faculdade, tinha dia que a aula era no 4º, 5º andar, e aí eu chegava muito cedo para poder estar lá em cima no horário, e às vezes não conseguia estar. Não tinha elevador? Não tinha elevador. A empresa que eu trabalhava na época, eu pegava no trabalho 7h30, saía de casa 4 horas, e ainda assim, às vezes, eu chegava atrasada, mas não pelo trajeto, pelo espacinho curto que eu precisava andar, mas cada passo que eu dava era, tipo, parecia o fim, eu tinha que respirar umas 500 vezes. Entendi. Então, assim, mas eu nunca me prendi a isso, nunca me prendi à dificuldade, né? Passei por diversas situações, eu já tive tuberculose, já fraturei a última vértebra da coluna, o médico dizia que eu não ia andar mais, já tive Covid 3 vezes, já tive dengue hemorrágica, né? Hemorrágica? Eu já tive dengue, mas não era hemorrágica. Já tive dengue hemorrágica. Então, assim, eu sempre, naquele anseio, a médica, quando falou para minha mãe, né, para os meus parentes, no caso, tuberculose mata, né? E ela tem uma cardiopatia grave. Então, já prepara seu coração. Só que eu virei e falei, tuberculose tem cura. Eu vou conseguir e eu vou sair dessa. Eu sempre determinei muito isso dentro de mim. Entendi. Né? E aí, quando foi na época da Covid agora, que eu comecei a perder pessoas da minha família, pessoas que não tinham problema nenhum. E foi quando me assustou, e aí começou o meu medo da morte. Foi agora em 2019? Exatamente. Sério? Você nunca teve? Eu sempre tive, desde criança. E eu não conseguia dormir, que eu tinha medo de não acordar no dia seguinte. tem show do Tiaguinho em Caxias. Estava a Tayane lá, não queria saber de nada. Não, eu também sempre fazia. Pô, eu ia morrer cedo, eu quero mais ir no show, quero mais ir pra cá e pra lá. Mas eu tinha um medo danado. Às vezes eu não dormia, que achava que não ia acordar no dia seguinte. Não, eu fui passar a ter esse medo justamente na época da Covid mesmo. Você nunca teve a sensação de que seu coração ia parar a qualquer momento? Eu não prestava atenção nele, eu ignorava ele. Eu antigamente botava a mão no peito aqui pra ver, será que essa porcaria tá batendo? Não, eu já teve um dia que eu passei muito mal mesmo, né? Eu tava na minha avó e, assim, eu não sei a religião de cada um, né? Eu tenho fé em Deus e eu virei pra minha mãe e eu falei, mãe, aconteça o que acontecer, posso te pedir um favor? Me leva pra igreja. Né? E ali meus batimentos pareciam estar parando, eu já não tinha fôlego, eu fiquei gelada, fiquei
branca, pálida, minha boca roxa. E minha mãe atendeu o meu pedido, eu já não escutava mais nada. Entendi. Entendeu? E aí, depois que eu saí dali, eu voltei renovada. Eu sempre corri pro médico, mas nesse dia que eu realmente senti que meu coração ia parar, o lugar que eu pedi para minha mãe me levar, independente do que acontecesse, foi para dentro da igreja. Então, assim, eu não tinha medo de verdade. E quando eu sentia que alguma coisa ia dar ruim, eu me prendi à minha fé. Entendi. Mas você nunca botou a mão no coração? Não, hoje em dia eu boto. Hoje em dia eu Hoje em fico dia assim. você... Às vezes, eu quando sentia uma ansiedade... Eu tinha ansiedade que eu sempre achava que algo ia acontecer. E esse algo era meu coração parar. Aí eu sempre botava a mão no peito e falei, vamos ver. Como se eu soubesse... Porque eu não sei nem a diferença do meu coração de uma pessoa normal. Sim. Mas se eu for no médico agora e ele ouvir e falar, olha, tem alguma coisa no seu coração que eu não sei o que é. Porque é diferente, entendeu? E isso é chato, que eu vou tomar remédio, eu vou ficar internado, que eu caio na rua, e o cara descobre que eu tenho um problema. Ah, temos que resolver esse problema. Gente, eu tenho esse problema desde que eu nasci. É um saco isso, um saco. Sim. Entendeu? E aí você conviveu com isso a infância toda, tendo essas limitações, né? Você brincava mais sozinha em casa, né? Provavelmente de Sim. boneca. Não, eu gostava de brincar de saco. De saco? Eu era diferente. Que saco? Eu tinha boneca, eu tinha piscininha da boneca, eu tinha tudo. Eu gostava de brincar de saco. Eu pegava o saco, pra mim o saco era diversão. Mas fazia o que com o saco? Botava uma linha, amarrava, brincava de pipa, botava ele do lado de fora da janela. Aquilo pra mim era a diversão. Então do você é momento. que nem um gato. A gente compra um brinquedo gigantesco para brincar e ele vai e fica com a caixa. Tipo isso. Aí te dava uma sacola com a boneca, você ficava com a Eu ficava sacola. na sacola. Entendi. Fantástico. E como foi a adolescência? Como você se relacionou com essa doença? Você sempre se tomou conta que você tinha? Quando você era criança, você não sabia bem ao certo. Ah, eu tenho alguma coisa, mas não sei ao certo o que é. Como é que é isso? Então, eu tive até uma oportunidade no Instituto do Coração no ano passado de falar lá no auditório um pouquinho sobre mim. E eu falei que eu não conhecia minha doença a fundo, eu sabia, sempre soube, até porque não tinha como eu não saber devido às dificuldades, mas eu fui conhecer mesmo ela no ano passado. Entendi. Que foi quando eu passei por diversas questões. Mas, assim, eu não sabia muito o que era ter por causa dessa ânsia que eu tinha de viver. Então, eu não deixava a doença me dominar, E entendeu? também é complicado entender essa porcaria. Né? Ah, o coração é assim, assado, aí falta uma válvula. Mas o que isso causa? Isso é complicado. E Ainda quem mais não é o bom meu- em biologia não O meu entende. que tem um CIA, CIV, se me perguntar o que é isso, eu não sei explicar. Eu tenho tudo. E no começo também, o primeiro diagnóstico que pensaram era que eu tinha apenas um sopro Ah, tá. que levantaram. Sopro é mais simples, né? Sim, até por isso autorizaram a saída do hospital. E namorados, como que foi? Eles te apoiavam? Quem te levava no hospital? Você ia sozinho? Conta um pouco dessa parte, essa questão familiar. Você sempre teve apoio ou não? Então, a minha parte familiar, eu digo que na minha fase adulta foi um dos motivos de eu ter parado na terapia, né? Porque isso é uma coisa até que eu aconselho para mães. Hoje em dia eu falo com a mãe das minhas crianças atípicas, de você não tratar seu filho como doente. Porque nós não somos um diagnóstico, entendeu? E essa foi um pouco a parte traumática, e aí sempre falavam para mim, você não pode se relacionar, as pessoas vão preferir pessoas com saúde do que pessoas com problema, porque você pode morrer a qualquer momento, e quem merece uma pessoa assim.
e você não pode engravidar, e não sei o quê, e a pessoa, homens querem ter filhos. E eu sempre cresci com esse trauma dentro de mim, sempre cresci não querendo me envolver com ninguém. Pode ser que tenha sido uma proteção? Pode. Mas aquilo para mim se tornou um trauma, né? E até que eu conheci uma pessoa no passado, hoje em dia essa pessoa não está comigo, mas foi uma pessoa que eu não tenho o que falar. Foi uma pessoa maravilhosa que me abraçou, me entendeu, acho que além do que a mim mesma e do que a minha família, né? Acho que se eu respirasse diferente, ele corria comigo para o hospital. Por diversas vezes, foi ele que cuidou de mim, né? Ele foi um homem fora do comum, né? Fora da curva, assim, para minha vida, né? E eu vou levar para sempre o que a gente teve no meu coração, porque, assim, como ele, eu sei que eu não encontrei e de verdade não vou encontrar, mas foi uma pessoa que sim, que entendia muito o que eu tinha, que sim, que respeitava muito, que sim, que agia no meu limite, né? Tanto no andar na rua como na relação. Ele sabia todos os meus limites, todos os meus pontos fracos, todos os meus pontos fortes. E isso nunca impediu a gente de nada. E ele sempre quando eu me sentia mal e começava a chorar comigo, ele era uma pessoa, foi uma pessoa que ele conseguia lidar até com as minhas piores crises, né? Porque, assim, como eu falei do anseio de viver, eu sempre tive anseio de viver. Mas nessa questão da parte de se relacionar, eu sempre cresci com preconceito, porque eu acho que me impregnaram esse preconceito. Então, assim, ele era uma pessoa que me tirava disso, né? Eu chorava, às vezes, por horas, e ele tinha o dom de me acalmar e de mudar aquele meu pensamento, né? E ele comparava, às vezes, falando do cadeirante, ou se a pessoa sofre acidente, que ele poderia sofrer acidente e tal, tudo mais. E que a vida, ela é inesperável. E, às vezes, uma pessoa normal pode ir na frente e... Enfim, então, assim, essa pessoa conseguiu me mostrar o diferente disso. Mas, depois dessa pessoa, eu já tive uma pessoa que falou pra mim assim, você tem... a pessoa, tipo, não queria nada com a vida, não queria nada com nada, e eu, com todas as minhas dificuldades, eu sempre corri atrás das minhas coisas, né? Eu moro sozinha, tenho a minha casa, sempre corri atrás das minhas coisas. E essa pessoa, ela não queria nada e achava que eu devia de aceitar ela, e falou, porque se você não me aceitar, quem vai te aceitar? Porque você tem problema, que você tem que entender que você pode morrer a qualquer momento, e as pessoas não procuram pessoas assim. E aquilo batia na tecla que me lembrava o meu passado, do que falavam para mim, entendeu? Então, assim, tipo que gatilhava tudo aquilo que estava dentro de mim, aí eu me fechava no meu quarto e só chorava. Essa parte, sentimentalmente falando, foi a única parte que mexeu muito comigo. Sempre mexeu muito comigo. E logo depois desse rapaz, que eu não cheguei nem a namorar, eu tive uma outra pessoa, que inclusive foi esse ano. E do ano passado para cá eu venho me internando bastante, né? E eu me internei, foi em agosto, se eu não me engano. E a pessoa não me passava uma mensagem, não me ligava, não foi comigo, não me acompanha no hospital. E falou pra mim, Tainá, eu tenho minhas prioridades. Você é doente e ninguém tem nada a ver com isso. Então, se você é doente, você não pode envolver as pessoas na sua doença. E eu nunca ouvi isso de outra pessoa. Entendeu? Da outra pessoa que eu falo que foi meu marido porque a gente morou junto, né? Então, assim, eu nunca ouvi isso dele. Ele não queria saber, ele largava tudo, ele ia comigo pro hospital, ele corria comigo, ele ficava ali, ele não saía enquanto não estivesse bem. E essa pessoa foi totalmente o contrário. Mas, assim, eu entendo que cada pessoa é uma pessoa. Verdade. Né? Nem todo mundo realmente vai entender. Mas é uma questão que, sim, que sempre mexeu muito comigo. Essa parte aí, sim. Entendeu? Então, ele foi
esse outro tipo de pessoa que soltou minha mão quando eu mais precisei, porque ele tinha as prioridades dele, ele tinha a vida dele, e ele não podia abrir mão nem 15 minutos para poder fazer diferente. Nossa, eu nunca passei por isso, porque depois que eu operei e perdi a cianose é quando a gente fica roxo, né? Ela já falou. Eu parecia uma pessoa normal. Meu coração não dá pra ver. Então eu era só uma pessoa gordinha e tal. E eu também com aquela questão de eu vou morrer cedo. Que se dane, não quero responsabilidade. Então eu entrei no modo pegação e eu nunca estabelecia laços com ninguém. Então eu nunca, no fundo, eu não deixei que ninguém chegasse a falar isso pra mim, porque pra mim era 1, 2, 3 encontros e, entendeu? Eu tive essa parte da minha vida assim, porque pra mim a vida era curta, porque eu queria viver hoje, pra mim o amanhã não existe, o passado já era também. E eu fui vivendo até que eu conheci pessoas que eu comecei a parar e a me relacionar, inclusive já casei, entendeu? Então eu não tive isso porque eu não deixei. Minha família também, as relações, né? Meu avô, o casamento da minha avó com meu avô durou 2 anos. E, era uma briga danada, ele já faleceu. Então eu já não vi o casamento com bons olhos, então eu não queria aquilo para minha vida. Então eu não deixei acontecer isso, não porque eu achava que ia acontecer, mas porque eu estava nem aí mesmo. Eu queria era me divertir, eu queria trabalhar e gastar. Eu não juntava dinheiro. Juntar dinheiro para quê? Eu não vou viver mesmo. Vou comprar um apartamento para quê? Tem apartamento aí que eu moro e da minha mãe, não vou nem herdar, que eu vou morrer antes mesmo, que se dane. Então quando eu estagiava, eu ganhava por semana R$80 na sexta-feira. Segunda-feira já não tinha, comprava um livro, ia para uma boate, ou ia para o cinema, ia para um barzinho, não estava nem aí. Eu queria viver, não tinha cura. Eu, bem ou mal, tomava os remédios, às vezes não tomava. Eu era diabético, come coisas, você vai ficar um velho. Eu nunca me vi velho, eu nunca consegui me imaginar velho. Então, mamãe, eu não falava isso para ela, mas eu pensava, mamãe, você acha que daqui a 60 anos que vai aparecer esses problemas, eu vou estar vivo? Que se dane, comia açúcar e não queria saber. Hoje eu estou ferrado, mas tudo bem, né? É o que eu digo, eu estou durando mais do que eu devia. Mas, enfim, e aí... Então, as relações sempre foram altos e baixos, como de todo mundo. Sim. Assim, antigamente também, eu achava que o motivo da separação dos meus pais tinha sido justamente isso, né? De encarar esse problema de frente. E por vezes, eu ficava chateada porque... Quando eu ia parar no hospital, eu nunca via eles lá comigo, né? E eu não sabia se isso era um trauma ou o que era. Nessa última internação, quando eu paro hoje em dia no hospital, e eu sempre me questionei isso, se era um trauma, o que era. E eu lembro que quando eu era pequena eu gostava muito de escrever, eu comecei escrevendo um livro também sobre a minha vida. E eu escrevi uma carta e mandei até para a justiça na época, para que chegasse até meu pai. Eu queria trazer essa carta hoje, mas eu não encontrei. E ela falava, mais ou menos, que eu não sabia o que existia de errado em mim. Só sabia que aquilo não era motivo dele me rejeitar tanto assim, né? E esse anseio, assim, por conta de rejeição, que eu entendi como rejeição, foi aonde eu escolhi a minha profissão. Foi por causa disso? Foi porque, não só pela rejeição, mas pela exclusão também social, eu queria que outras pessoas, outras crianças, né, que eu trabalho com público infantil, minha especialização é no infantil, não se sentissem como eu me senti. Que aquelas crianças fossem incluídas diferentemente de mim.
Sim, entendeu? E que aquelas mães entendessem que, como eu falei, que os filhos não eram um diagnóstico. verdade. Eu Então, demorei, sempre cresci com esse anseio, entendeu? eu demorei também a ver isso, porque eu neguei a doença por muitos anos. Como eu falei, eu vivi. Vivi. E depois que eu tive derrame ano passado, que eu comecei a pensar, comecei a escrever o livro, comecei a repensar. Falei, eu tenho que ajudar essas pessoas. E tanto é que eu fiz esse projeto de podcast, entendeu? Porque eu não sou psicólogo, mas eu sou da área jurídica, mas eu gosto de podcast, gosto de falar. E eu falei, é uma forma de mostrar para as pessoas, né, como que a gente vive. E eu sempre fugi, só que agora eu estou numa situação também que minha saúde decaiu um pouco. Então, eu já não tenho como esconder também que eu sou cardíaco, entendeu? Eu já chego cansada, já vou para umas festas, 9 horas, gente, estou indo embora, não aguento mais. Porque antigamente eu ficava, eu não fui, nunca bebi. Nunca gostei de beber, não porque eu não queria, porque eu nunca gostei do gosto da bebida. Porque se eu gostasse, eu tinha enchido a cara. Mas eu nunca. Mas hoje eu tenho cirrose, não porque eu bebi, porque o meu coração ele atrapalha o funcionamento do fígado. É o que eles chamam de cirrose cardíaca. E eu nunca confiei nos médicos. Os médicos não sabiam nem porque eu estava vivo, então eu nem. Pô, faz isso, faz aquilo. Pô, vou fazer, o cara nem sabe o que eu tenho. Nem o que eu. Pô, Então, para mim, eu vivi só. Agora que eu meio que acordei, depois do derrame, entendeu? Você tocou num ponto interessante que foi sobre conhecer uma outra pessoa que também tivesse ventrículo único, né? E eu lembro que ano passado, antes de operar, eu ficava pra médica, tá, mas qual é a perspectiva? Tá, mas quantos anos de vida? Ela, Tayane, a gente não quer te dar anos, a gente quer te dar qualidade e não quantidade, né? E aí eu falava, tá, mas eu não conheço ninguém depois de mim ou ninguém nem antes de mim. Eu ficava internada ali, tinha um monte de cardiopata, eu saía para conversar com todo mundo, mas ninguém tinha o mesmo problema. E eu ficava, gente, e todo mundo parecia que tem o mesmo problema. Ou tetralogia falou, ou problema na válvula mitral, alguma coisa, enfim. Mas nunca tinha esse problema. Eu ficava, gente, não é possível. Não é possível, eu vou operar, eu vou morrer. Vocês têm que me dar uma garantia de que tem alguém nesse mundo vivo. E elas começavam a rir, né? E assim, falava, não, tu fica tranquila, não sei o quê. Só que eu não conseguia ficar tranquila com aquilo, né? E eu não consegui encontrar essas pessoas, só fui encontrar essas pessoas esse ano. E aí foi incrível pra mim. Sério, só esse ano? Você tá todo esse tempo lá, só conheceu esse ano? Aí esse ano eu encontrei a Carol. Então eu não tô tão perdida. Encontrei a Carol, o Nicolas e o Andrei primeiro, os 3. Só que eram mais novos do que eu. Falei, gente, aí eu comecei com desespero igual você. Falei, bom, se eles são mais novos do que eu, tá perto do meu fim. E aí, até que eu conheci com você, né, na reabilitação, eu não sei se você viu que o meu olho brilhou. Falei, caramba. Foi. Eu conheci o Lucas, de 19 anos, você de 32, que a primeira coisa que me viram, olharam, o queixo chegou a abrir. Nossa, é possível. Eu falei, bom, até os 44 eu garanto, pelo menos. Só que eu nunca conheci gente... Para mim foi um alívio conhecer gente igual, né? Que estava me sentindo o último animal da espécie. O animal em extinção. Só tinha eu no mundo com essa porcaria. Assim. Entendeu? E aí... eu encontrei e eu falei, nossa, que bom. Eu gosto de dar esperança às pessoas, alívio. Mas quem vai me dar alívio? Porque eu não conheço ninguém mais velho. Você falou que tem uma menina lá com 46, né? Então, isso foi o que a médica me falou, né? Que você não conhece ela pessoalmente? Não conheço. Ela tem 46, teve um filho. Uma vez uma médica... a minha pediatra falou, não, vê um senhor aqui de 65 anos, com ventrículo único. Eu falei, isso aí é lenda. Ela fala isso para me animar, não é possível. Não tem, eu nunca vi. Então, para mim... Eu acho ótimo dar esperança para vocês, falar minha experiência, até queria, de repente, dar uma palestra, mas eu não tenho essa esperança, esse alívio, porque eu não conheço ninguém mais velho que eu. E quando eu entrei lá no hospital, o cara chegou, ele, olha só, veja bem, você tem... Normalmente, essa operação com 10 anos já começa a dar problema, né?
Você está tendo problema agora, mas você tem 33 anos de operado. Então, eu não sei. Não tem literatura médica. Ele só não falou para eu agarrar a mão de Deus porque ele não podia, porque é médico. Mas foi praticamente falou, segura na mão de Deus e vai. Porque, olha, não tem literatura médica, vai fazendo isso. Talvez precise de um transplante, mas não é certo, né? Você está com 44, não sei o quê. Enfim, então é uma coisa meio surreal, né? Então, para mim, a vida é um sopro e eu vivo hoje, eu não penso amanhã. O médico também falava comigo sobre o transplante e falava muito antigamente de que o Fontan, né, tinha que ser feito na infância, assim como você fez. Só que, ao mesmo tempo, quando eu fui crescendo, ele falou, time que tá ganhando não se mexe. Entendi. Não vamos mexer agora. E foi assim até o ano passado, né? E no ano passado eu passei pela mão do meu segundo anjo, Dr. Denoel, lá do Instituto do Coração. Também sou apaixonada. E é isso, tô indo, né? Aí tem uns que falam, perspectiva do Fontan de começar a dar ruim é com 10 anos, justamente isso. Mas eu aprendi que a gente não deve dar dias à nossa vida, e sim vida aos nossos dias. E é assim que eu tenho vivido. E eu te digo, isso aí é balela. Eu estou há 33 anos de operado, operei com 11 anos, estou com 44 anos, isso aí é papo para boi dormir. O problema é que nossa operação, eu estou escrevendo um livro sobre, e eu pesquisei muito, muito mesmo. Eu estou fazendo a parte médica também do ventríloco único, que eu quero fazer um livro completo, a minha história e a parte médica. Ela foi criada em 1971. Eu operei em 91, 20 anos depois da operação. Então, pouco tempo para estatística, para tudo. E quando eu conheci o Lucas, eu falei, nossa, doutora, ele não se sente cansado, não sente nada. Eu sei que você não pode falar sobre os outros pacientes, mas me diz por quê? Não pode me contar por que eu fico cansado? Ela, porque quando você fez, foi há 20 anos, ele fez agora. O tubo, a gente tem um tubo no coração, né? Quando eu penso assim, às vezes eu me sinto até um Robocop, um Darth Vader da vida. Eu tenho um tubo no coração. E às vezes eu tenho, puxa, e se esse tubo entupir? Se esse tubo sair do lugar? Eu tenho assiste. E se essa água afundar e tirar o tubo do lugar? Enfim. E aí ela falou, mas o seu tubo é mais antigo, né? O material agora é novo. A cirurgia avançou, então a tecnologia melhorou. Aí eu falei, tô bem, doutor, já entendi. Eu tô me sentindo um fusquinha velho, mas obrigado. E foi agora que você falou da Fontan. Conte-me da Fontan. Por que resolveram fazer a Fontan? Foi realmente necessário? O que aconteceu para chegar na Fontan? Você ainda, durante a adolescência, você ainda ficava cansada? Ainda era cianótica? Sim, como eu falei, até para fazer faculdade. A parte sexual era boa ou era difícil quando você ficava cansada? Como é que era isso? Depende do momento. Tinha momentos que eu cansava, né? Tinha momentos que não. Tinha momentos que eu vivia altas aventuras. Aí parava. Exatamente. Às vezes parava. Amor, vamos descansar um pouquinho. E esse rapaz, como eu falei, o meu ex-marido, ele compreendia cada momento. E ele parava, me dava água, respirava, conversava. Agora já teve outros que não entendeu. O pai da minha filha também entendia, mas assim, eu acredito que como ele, como eu falei, ele não teve ninguém, entendeu? Ele me entendia como ninguém. Entendi. Às vezes você acha que se reclama se o marido não dá no couro, procura o médico, ele pode estar cardíaco. Mas por que chegou? Vamos fazer a Fontan. Você estava piorando? O que houve? Então, como eu falei, eu passei por diversas questões respiratórias, né? Eu tive uma tuberculose, eu tive dengue hemorrágica, eu tive 3 Covids. 3 Covid? Eu tive uma. Foi o dia mais aliviado da Covid, foi quando eu tive, que eu estava com a ânsia que ia morrer. Eu larguei os remédios para lá, larguei a insulina. Eu falei, eu vou morrer, eu sou diabético, cardíaco, eu vou morrer. E aí eu peguei, não morri, foi o dia mais aliviado da minha vida.
Aí eu tive 3 Covid, 10 pneumonias. E eu acredito que meu pulmão, né, foi ficando ruim. E no ano passado, no dia 23 de janeiro do ano passado, foi dia 23? Acho que foi. Ou dia 26, uma coisa assim. Eu tava nadando com os peixinhos lá em Ilha Grande, feliz da vida, com as minhas amigas. No dia seguinte, eu tinha uma consulta para ir. Apenas uma consulta. E a médica... Mas eu já vinha me sentindo mal, já tinha passado por algumas internações, mas até então, nada falaram. E aí, quando eu cheguei nessa consulta, ela falou, olha, você vai precisar ficar. Né? Na verdade, a médica, ela não foi. Marcaram ela no dia que ela estava de férias. Só que eu não estava bem, e aí eu insisti para ser atendida, né? E aí veio... Na época, ele era residente, Dr. Bruno. Excelente. Mas hoje em dia ele já é médico, e aí ele me atendeu e ele falou, você vai precisar ficar, né? Teu rim tá quase parando, você tá com uma anemia fortíssima, e minha saturação estava 32. Nossa. E aí a gente começou a fazer uma experiência de que eu, além de cansar, eu quase desmaiava, né? E aí uma vez ele foi me levar do quarto pro banheiro, era uma distância assim, quarto aqui, o banheiro era logo aqui. E a minha saturação chegou a 28. Nossa, mas 28. 28. A minha normal é 84, 86. E a sua? A minha normal deve ser isso aí. Mas também, né? Nesse dia tava assim. Aliás, nesse dia não, vinha uns dias assim. E aí ele falou, nós vamos precisar te internar e vamos precisar de te operar. E aquilo me assustou muito. Aí sim que eu falei, caramba. Aí eu já vinha com esse medo, como eu falei, da Covid, de questão da morte. E ali foi parecia que meu chão faltou naquele momento. Imagino. Eu operei com 11 anos, né? Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu nem me lembro qual era o meu sentimento, mas eu sei que no dia que eu estava entrando na sala de operação, caiu a ficha. Eu indo para a sala de operação, comecei a chorar. E uma funcionária pegou na minha mão e falou, o que você tem? Eu não quero morrer. E aí ela falou, não, você não vai morrer. Porque a gente entra num lugar que a gente não sabe se vai sair, entendeu? E acho que aquilo caiu a ficha. E me botaram, era uma espécie de janelinha, eu passei pela janelinha e entrei numa sala com o pessoal de macacão verde, aquele negócio na cabeça, aquela touca, e um bando de tesourão, eu vi tesouras grandes, eu não sei se era porque eu já estava anestesiado, e a anestesia também dá um efeito meio alucinógeno, tanto é que quando eu acordei, eu vi minha mãe e meu avô de cabelo e meu avô de barba verde. Então, eu não sei se o que eu vi é efeito da anestesia ou se era tesouras grandes, sei lá. Mas eu tenho um certo trauma disso também. Mas continua o seu relato. Não, então, aí, na verdade, eu tinha perdido o prontuário. Porque eu tinha tanto medo de médico que por um momento na minha fase da adolescência, né, quando assim eu já fui tomando rédea de mim, vamos dizer assim, com uns 18 anos, assim, eu sumi, abandonei o tratamento. E aí, meu prontuário ele foi arquivado, né? E assim, eu gosto de citar nomes porque essas pessoas, sim, foram fundamentais na minha vida. E eu tenho uma amiga, Juliana, né? Que ela me abraçou muito, correu muito comigo para cima e para baixo. E ela conseguiu a reabertura desse prontuário, né, agora na minha fase adulta. E aí eu entrei, aí o Dr. Bruno me falou isso, e meu chão ali faltou, né? E aí eu comecei a fazer o pré-operatório, passar pelos exames, passei pelo cateterismo. Meu cateterismo, eu não sei porquê, eu fiquei desacordada acho que 2 dias. E aí eu fui descobrir que fizeram pelo pescoço, pelos braços, pela virilha. Cateterismo.
Fizeram um total. Você sabe eu não quantos sei. cateterismos você fez a vida toda? Não, Não tem ideia? não. Eu fiz 4 ou 5. Eu não tenho ideia, não. Você deve ter feito mais, né? Pelo não visto. sei. O primeiro que eu fiz, eu tinha 17 dias de vida. Tanto é que acertou um nervo e aí esses dedos aqui, esses 3, eles só levantam juntos por causa disso. E aí lá se foi meu piano. Que eu comecei a ter aula de teclado, só que ninguém se tocou, que os dedos não iam. Aí quando eu começava a tocar e botava, aí tocava 3 notas juntas. Eu falei, putz, lá se foi a minha vontade de tocar piano. Não, o meu primeiro foi com 7 dias de vida. 7 dias de vida. Mas eu não sei Nossa. quantos eu fiz na Novinha. vida, não. E que bom Aí- que não acertou nervo, né? Aí eu precisei de algumas transfusões de sangue, não foi uma. Precisei de mais, porque eu estava com uma anemia gravíssima e eu não podia ir para cirurgia assim, né? Porque se eu perdesse mais sangue, Já já era. era. E precisaram também tentar regular um pouquinho o rim, outras coisas que eu estava fora de ordem, potássio, magnésio, enfim, tudo antes da cirurgia, né? E aí foi quando entrou a equipe cirúrgica, né? Que eu acho que é um momento de pavor máximo. E eu lembro que eu estava sozinha no quarto quando eles entraram e falou, a sua cirurgia é amanhã. E eu não esperava. Minha cirurgia foi 17 de fevereiro do ano passado. 17 de fevereiro. É. A minha foi 13 de outubro de 91. Viu? A gente tem as datas que a gente não esquece, né? Não tem como. Aí acho que aquele dia ali foi o dia mais traumatizante da minha vida. Imagina. Né? Até mais do que os dias que eu passei mal. E aí, nossa, eu vivi todos os meus traumas. Eu tinha medo de ser entubada, eu tinha medo de ter AVC, eu tinha medo de um monte de coisa e eu vivi todos os meus traumas, né? Eu fui para cirurgia, como eu falei. Entrei no centro cirúrgico e eu lembro que estava minha madrinha e a minha mãe foi lá e a doutora falou assim, dá o último beijinho na sua mãe para entrar. Pô, que maldade. E quando ela falou dá o último Dá o beijinho, último, né? até hoje me dá essa sensação assim de que era realmente o último, né? Quando eu falo, chega a me dar um aperto. Pô, mas essa mesmo aperto doutora no também peito. não tem tato, né? Aí ela falou, dá o último beijinho. E eu olhei assim, e aí eu dei. E na minha cabeça, é o último. Né? Mas A gente ri agora. Mas deve ter no sido dia- Não, se fosse, eu também- Eu não consigo rir, eu não me porque de lembro. verdade me dá um aperto. Eu não me lembro eu me despedindo da minha mãe e da minha avó quando eu operei. Eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. Então, se eu dei o último beijo, eu nem lembro. E aí ela... E aí, só que, como eu sempre fiz, eu entrei orando. E aí eu falei, vou fazer oração, já que eu tô com medo, vou fazer a oração do Senhor é meu pastor. E entrei, né? Porque tem uma parte que fala que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, nada temerei. E antes, isso é experiência, tá? Cada um acredita no que quer. Não, claro. Mas antes disso, eu conheci uma enfermeira. Teve vários enfermeiros que foram muito especiais, me trataram com muito carinho ali no Instituto do Coração. Mas, assim, algumas eu levo pra vida, né? Que é a Gisele, a Ana, a Silvana, o Alan, né? O Carequinha, eu esqueci o nome. Ele vai me bater. Qual o nome? Isso, Carequinha. Que isso? Carequinha, esqueci o nome dele. Mas a Silvana, antes de eu entrar pro centro cirúrgico, ela falou que Deus ia me permitir para eu entender mais sobre fé, porque eu ouvi as pessoas contar do meu testemunho, mas que eu não sabia ainda o meu testemunho. E aí ela falou que Deus ia me permitir chegar próximo à morte para eu entender
o que era Deus, porque aquilo que fosse ao alcance da medicina, show, a medicina ia fazer. Mas aquilo que fosse para Deus, que Deus iria fazer. Então, eu botei essa palavra dentro do meu coração e na minha mente quando eu entrei dentro do centro cirúrgico. Entendi. E fui. Né? E aí, eu conto que o pós-operatório. Conta o que você quiser. Você está aqui livre. Nós estamos... Já fugimos um pouco do roteiro. Eu invadi um pouco o seu espaço falando, até peço desculpa, falando da minha vida. Nada. Eu acho que eu estou sendo um apresentador muito interpelativo, mas eu acho também que a minha experiência também é importante. Não, com certeza. Entendeu? Até que o nosso bate-papo aqui são pessoas praticamente com o mesmo problema. A gente fez as mesmas operações. Sim. Eu fiz o Blolock e a Glenn e também fiz a Fontan. Então, aqui a gente está... Estamos juntos, né? Como fala. Como foi o seu último pós-operatório? Isso. Conte. Então, aí, no meu pós-operatório, me disseram, eu não lembro, que eu desci destubada. Desci falando, deram um papinho na minha boca. Não lembro. E aí, quando chegaram no dia seguinte, eu já estava entubada de novo, né? Que eu tinha agravado de novo. E eu tive... Assim, quando eu entrei no INC, como eu falei, eu estava com uma questão muito forte de crise de pânico. Então, os médicos sempre tiveram medo de me falar, assim, qualquer coisa, né? Quando eu perguntava sobre o que eu passei... Eles falaram que não podia me falar, que não era bom para minha recuperação. Entendi. Então, eu soube por alto, ia sabendo de um, de outro, né? E aí, eu tive uma infecção grave, né? Tive parada cardíaca. Tive uma questão da minha função renal, que eu precisei de diálise. E aí foi isso. Assim, pediram até para solicitar um ECMO, tanto da parte cardíaca quanto da parte pulmonar, que é Sei aquele... nem que é isso. É um artificial. O coração artificial. Coração artificial, que não seria... Nossa. O meu não seria um transplante, seria um artificial. E aí chegaram a solicitar isso, mas são coisas que eu soube por alto. Os médicos mesmo não me passaram por medo, porque tudo me apavorava. Entendeu? Tudo que qualquer coisinha que me falava me apavorava, então eles achavam que isso não seria bom na minha recuperação. Sinceramente, eu acho besteira. Você tem o direito de saber, se você quiser. Você tem o direito de não saber, se você não quiser. E isso faz parte da sua história, cara. Não, Eu acho que para mim seria bom e importante porque foi uma superação. Sim. Mas eu entendo e respeito o lado deles, entendeu? Entendeu? Não tô aqui dizendo que não devia, mas é sua história, cara. Essa história é tão linda. A nossa história é bonita, apesar que eu não conseguia, eu não criei a cura do câncer, nada, mas a gente passou por coisas que... A nossa experiência de vida, ela é diferente de... A gente é raro, quer ver? Eu até esqueci de botar esse último card, que é a raridade de quem tem ventríloco único. Vou mostrar aqui para vocês, o que tem os corações ali. A incidência aproximada de 0,003 a 0,009 por 1.000 nascidos. No registro antigo, na New England, a incidência foi de 54 casos em 1 milhão da população. Então, essa é a raridade de que tem ventríloco único, seja por atresia, seja por outro motivo. Então, nós temos uma experiência de vida rara. Ela é nossa, é diferente. Você vai na rua, você não vê essa experiência. A gente vê a vida de uma... Eu descobri isso até há pouco tempo. A gente vê a vida de outra forma. A nossa relação com a morte não é a mesma relação que uma pessoa normal tem. A pessoa normal tem a vida toda pela frente. Então, hoje eu vou ficar em casa, hoje quero descansar, hoje vou adiar isso para amanhã.
A gente não, a gente sabe que se a gente não fizer hoje, se a gente não sair hoje, se a gente não se divertir hoje, se a gente não relaxar hoje, pode ser que amanhã a gente não relaxe. Então, a gente tem uma visão de vida sombreada pela doença. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda com isso, entendeu? Não, sim, com certeza. E eu acho importante a gente saber o que a gente tem. Porque, normalmente, o que nos falta é informação. Olha, o seu fígado, ele... Mas se você fazer dieta, pode ser que ele funcione, pode ser que não, né? Você é um caso raro, não sei. Não tem literatura médica. O mais engraçado é isso, porque assim, para contar... Porque eu julgo parte boa, né? Parte de superação. Para contar a parte boa de superação, as pessoas têm medo. Mas agora para falar... Ah, não, mas olha só, você pode morrer. Eu escutei também muito, você mora sozinha, né? Melhor você morar com alguém, porque acontece alguma coisa e aí? Você tá sozinha. Eu tô impressionada você morar sozinha. Então, aí, tipo, as eu partes nunca morei ruins sozinho. sempre levantam, tá? Pode acontecer isso. Isso pode... Ainda mais agora que eu tenho a arritmia, tenho a droga toda. aí que eles falam mais ainda. Imagino. E aí? E lá te trata como criança, né? Que você é tratado sempre lá, o pessoal te acha que você é uma das filhas dele, né? Eu sou muito bem tratada, isso aí eu não tenho que falar. Eu conheço, eu fui tratado pela doutora Rosa Célia, que tem um projeto para criança, e lá eu era paparicado. Minha mãe me paparicava, minha avó paparicava, minha bisavó paparicada. Eu sou uma pessoa mimada, fui mimada a vida toda, reconheço, eu sou chata por causa disso. Sempre me achei mais importante por causa desse mimos, né? O pessoal, vai morrer cedo, vamos tratar bem, né? E lá na doutora Rosa abri a porta. E teve ventríloco único. Antigamente eu tinha, eu vou lá, porque é chato, você fica mais tempo internado porque você é cardíaco. Porque é isso, porque não sei o que você tem, não sei o quê. Até achar a doutora Rosa, que a doutora Rosa, eu acho ela especialista no coração. Ela é a única que conhece o meu coração de cós salteado. Tanto é que a última ressonância que eu fiz, ligaram para ela ao vivo para saber onde tirar a foto. Mas tudo bem. E lá, e agora eu falo. Estou escrevendo um livro, né? Já para. Não, eu tenho ventríloco único. Tem ventríloco único, então você tem prioridade. Então já aproveito também um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, tem que ter alguma vantagem de ser cardíaco, né? Aí eu vou no oculista, tem ventríloco, legal. Aí eu mostro a foto do meu coração, da ressonância. Olha que diferente, pessoal. Os médicos acham incrível. Incrível que é um negócio diferente que eles nunca viram. Incrível porque, esse cara, não sei como é que tá vivo aí. O pessoal não sabe que tá... Nem eu sei porque eu tô... Eu falo, sabe porque eu tô vivo? É muita teimosia. Eu tô vivo de teimoso, porque era pra eu estar morto, mas eu não quis morrer. Então, só de teimosia eu tô vivo. Assim, nessa parte eu já não fui muito mimada, não, né? Lá no hospital até me senti já mimada, né? A equipe de lá é maravilhosa, do 7º andar. Galera, falar nisso, aproveitar para dar um beijo pro pessoal do NC, Instituto do Coração, pessoal da reabilitação. Eu não vou falar o nome de todos, bom, vou falar, porque se eu esquecer o nome do carequinha, me perdoa. Um beijo para Claudinha, para Beth, para Rosângela, para Fernanda 1, para Fernanda 2, para Vanessa, para Ângela, tá vendo que eu ia esquecer o nome de alguém, mas acho que não tem mais o nome de ninguém. Por isso que é bom não falar o nome. Mas já falei, entendeu? São fisioterapeutas de lá, enfermeiras, de 3 vezes na semana ela vai lá, eu vou, a gente faz os nossos exercícios, a gente tem que ser monitorado, ventríloco único tem que ser monitorado, vai que o coração para, a gente tem que filmar isso, né, quando parar e tal. Aí eles monitoram a gente, faz bicicleta e faz exercício de fisioterapia. Aí eu vou lá, meço pressão, a glicose, então até minha diabetes está melhor, porque se eu me descuidar muito eu levo puxão de orelha, então isso também está me ajudando. Até por isso que eu vou lá, porque me ajuda a controlar a glicose, que eu falei, não tem como esconder a minha glicose. Então, se eu chegar lá a 300, eu vou levar um esporro. Então, eu sempre tento baixar a glicose, a pressão, eu já descobri que estava com pressão alta por causa disso, aí eu fui, mudei os remédios e tal. Então, uma equipe maravilhosa.
E ela conhece o diretor, conhece todo mundo. Ela tá lá desde criança. Eu entrei esse ano, eu sou um nada. Mas aquele negócio, ventríloco único lá, né? Eles querem mais, né? Porque até também casa de estudo, né? Os nossos exames ficam lá, tudo documentado. Pelo menos eu fico satisfeito que eu estou num lugar que vai, no futuro, vai estudar o meu caso. Fala, pô, esse cara viveu 44 anos, por quê? O que ele tem de diferente? Não sei. Meu coração é mais bem formado? Ou, sei lá, os procedimentos que eu fizeram de um jeito diferente? Não sei, eles que descubram. Assim, eu da reabilitação tô chegando agora, né? Então, assim, eu não conheço muito ainda as pessoas, né? Agora, a equipe do Sétimo Andar é extremamente maravilhosa. Eu amo todos, se eu fosse citar cada um, eu posso esquecer de alguém. Mas essas pessoas é porque foi na mão delas que eu dei muito trabalho. Gisele, então, gente, Gisele, já deixa a Gisele doida. A enfermeira que tem lá, já deixa ela doida, né? A Silvana, o Alan, o carequinha, gente, ele vai me matar quando eu ver isso. Eu esqueci o nome dele, mas é uma pessoa que eu amo demais, né? A equipe médica, a doutora Maria Carolina, doutora Cíntia Matos, doutor Fábio, a Thaísa, a doutora Thaísa, né? Maravilhosos. São todos... É uma equipe sensacional. Fora o maqueiro, Cristiano, maravilhoso, né? Acho que lá ele é a alegria do corredor também. E é uma equipe que não tem o que falar. E, gente, eu brinco que eu não confio nos médicos, mas eu e ela sabemos que se não fosse para os médicos, a gente não estaria aqui. Eu também quero aproveitar e agradecer a doutora Rosa Célia, que agora ela tem um projeto para a criança, que ela opera de graça as crianças que não podem pagar. Ela criou esse projeto, acho que em 95. Ela cuida de mim desde os 17 dias de vida. Eu conto isso no meu livro, essa relação que eu tenho com os médicos também. E o doutor Miguel Barbera Marcial, que é um médico, ele é argentino, mas ele sempre trabalhou no Brasil. Ele foi chefe lá do INCOR. Ele é um médico gabaritado. Ele parece que fez o primeiro transplante cardíaco da América Latina, pediátrico. Ele tem vários artigos, agora que eu estou pesquisando, ele tem vários artigos sobre ventríloco único, sobre doença. Ele tem até um método de operação com o nome dele, que é o método Barbero Marcial. E eu quero agradecer principalmente a doutora Rosa, que esteve comigo esses longos anos, e ao doutor Miguel, que se não fosse por eles, eu não estaria aqui. E eu tive sorte que eu estava na mão dos médicos mais excelentes do país, entendeu? Não, os mais excelentes são os meus. São os meus. Doutor Marco Aurélio Santos, então, é o nome do cara. Você tem que ir lá no INCOR, cara. INCOR, aquilo ali é um mundo, aquilo ali é uma faculdade. Eu fui lá pesquisar, nossa, aquilo ali é uma cidade, aquilo ali é incrível, INCOR. Se eu tivesse o dom de medicina, eu estudava lá. Sério, o INCOR, eu tinha um sonho de ser tratado lá, mas eu moro no Rio, né? Mas eu estou muito satisfeito com o NC, agora, com os médicos que estão me tratando, doutor Fábio, doutora Melissa também, que é uma médica particular que cuida do meu fígado. Doutor Fábio que te trata lá? Conhece ele? Maravilhoso, né? Fábio Akia? Uhum. Conhece? Então. Vou mandar esse podcast para ele. Manda para ele, maravilhoso. Então tá, a gente tem 20 minutinhos, mas tem 2 assuntos ainda que você não falou. Quais? Que eu queria incluir. Aquele negócio que você... Uma experiência que você teve. Sim. Não sei se você quer falar. Se não quiser falar, não fala. Não, sim. Meu irmão mais novo, né? Meu benzinho, meu gigante, que eu amo demais, ele ia todos os dias me visitar, abriu mão da escola, dos estudos dele, ele ia todos os dias me visitar, literalmente. Ele é mais novo? Ele é mais novo, né? Ele estava com 14, depois fez 15 anos comigo lá dentro. Ele tem quanto agora? Tá com 16. Foi ano passado isso. Sim. Aí, ele... E um dos dias eu tava bem mal mesmo. E aí ele entrou, eu tava gelada, tava muito fria, né?
E aí ele segurou minha mão, isso já foi a enfermeira me contando, e falou: Senhor, eu já perdi meu pai, porque ele perdeu o pai dele, já perdi minha sobrinha, que foi minha filha, mas agora minha irmã, eu não aceito perder. E ali pediram para ele sair rápido da sala, que eu tive uma parada cardíaca. E aí eu simplesmente ouvi meu corpo, eu deitada ali, vi os médicos todos em volta. E aí eu vi minha mãe chorando do lado de fora. E aí eu fui tentar falar com a minha mãe, eu dava de cara no vidro. E eu ficava, gente, por que a minha mãe tá chorando? O que esses médicos estão fazendo em cima de mim? E começava a gritar, eu falei, uou, vocês não estão me ouvindo? Não, tô falando. Né? E aí ninguém me ouvia, e aí um dos meus tios que faleceu, o Tei, e aí eu via ele vindo me buscar, e ele falava, vem comigo, chegou sua hora. Aí eu ficava, não, mas calma aí, por que os médicos estão ali em cima de mim? Por que a minha mãe tá chorando? Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que saber o que tá acontecendo primeiro. Ele, não, vem comigo, não dá tempo de você saber, não. Chegou tua hora. E nisso, quando eu pegava a mão dele, já estava indo com ele, veio minha tia, Maria, que faleceu na Covid. E aí ela soltava a nossa mão e falava assim, não tá na hora dela. Deixa ela voltar. Ela, não. Aí ele ficava, não, ela vai comigo. Aí ela, não, em algum momento ela vai se encontrar com a gente, mas ainda não tá na hora dela. Deixa ela voltar. E meio que ficava uma guerra assim, até que por um momento ela me jogava e falava, você precisa voltar agora. E aí, acredito eu que foi quando eu voltei da parada cardíaca, né? E assim, foi uma experiência que parecia que eu tava vivendo mesmo, sabe? Muito estranho. Parecia que eu tava vivendo porque eu acordei com essa sensação de que tava tudo acontecendo. Entendeu? Você já viu Harry Potter? O filme? Não gosto. Não gosta? Não. Tem uma parte que o Dumbledore fala que o Harry Potter morre, aí ele chega na estação e tá o Dumbledore, que já tinha morrido, e ele fala, e isso que a gente está passando aconteceu na minha cabeça? Mas aconteceu? O fato de ter acontecido na sua cabeça não quer dizer que não aconteceu. Então, é isso que eu falo para você. Aconteceu, ou imaginação, ou você viveu essa experiência, porque, aconteceu. Como você falou, às vezes a anestesia causa algumas coisas, né? Porque tinha hora que eu achava que eu estava mexendo no celular, não tinha celular nenhum na minha mão, entendeu? E uma coisa horrível, gente, é o tubo, né? Nossa, você tá no tubo acordado, é a pior coisa que tem. Você ser destubada também, nossa, como dói. Eu sinto até hoje. Nunca fui. A dor que eu senti quando eu tinha 11, para você ver como é a dor que eu sinto desde os 11 anos de idade, é quando eu tive que botar dreno, que eu tive derrame pleural, e aí eu senti aquela borracha do dreno passando entre as costelas. Essa foi a pior dor. Tanto é que eu tomei Bezentacil, meu pai quase morreu quando tomou de tanta dor. Eu não senti nada, eu acho que eu sou resistente a dor de botar um dreno no pulmão. Me desculpe, é a pior dor. Você também já botou? Já botei dreno. Você não sente passando pela costela? Mas eu ainda acho que o tubo é pior. O tubo mas essa dor eu não tive. Ainda não passei. E espero não passar. E a outra questão que eu queria falar com você é sobre a sua filha. Porque minha princesa. Realmente, uma vez eu perguntei, doutora, posso ter filho? Olha, você é homem, pode. Se eu fosse mulher, não te recomendaria não, que ventrículo único é muito arriscado. Mas eu tenho aqui uma menina com ventrículo, uma mulher com ventrículo único que teve filha. Me conte como foi isso. Então, como eu falei, na época o médico me explicou sobre o Zezinho, dizendo que eu não podia ter. Mas meu sonho de ser mãe era muito grande, de uma menina. E eu comecei a escrever da minha filha com 6 anos de idade. E quando foi em 2021, em dezembro de 2021, eu engravidei e descobri em 2022. E quando foi em maio, minha filha nasceu, né? Minha princesa era uma menina, como eu sempre sonhei. Mas falaram que ela estava morta. Ela nasceu viva. Tiraram ela antes do tempo. E aí, minha filha veio a óbito.
E, assim, foi um momento muito difícil, mas que serviu para eu entender minha mãe. Entendi. Porque eu saí que nem desesperada. Queriam fazer a posição canguru comigo, ficaram falando, mãezinha, tua filha ainda tá com vida. Minha filha começou de saturar, que nem acontecia comigo na época, e aquilo me bateu em desespero. E eu fui egoísta, eu só pensei em mim. Que a minha pressão foi a 20, e aí eu desci. E depois a pior sensação foi reconhecer o corpo da minha filha dentro do congelador. E assim, eu não me perdoo por isso até hoje, sabe? Mas foi quando eu entendi que às vezes tem situações que a gente realmente não consegue passar, né? Às vezes a gente tem atitudes que a gente vai entender só depois e vai ficar com raiva da gente, mas que naquele momento era a única coisa que a gente conseguia naquele momento. Você tinha quantos anos? Tava com 29. 29? Pouco tempo, né? Sim. Eu sinto muito por isso. É uma experiência que eu não tive, porque eu sempre fiquei entre responsabilidade ou diversão, entre, eu vou gastar dinheiro com educação para criança que é cara, ou vou ter dinheiro para ter plano de saúde, pagar médico para mim. E aí eu sempre fiquei nessa indecisão. Hoje eu queria, né? Ter um filho, ter deixado algo aqui, mas não sei se... Mas... Só 2 colocações, dá tempo? Claro, eu ainda tenho outras perguntas que ainda vai dar tempo, a gente vai fazer um bate rápido. Porque situação assim também de trabalho, que às vezes as pessoas não entendem, né? E foi o que eu falei. De 2022 para cá eu venho parando no hospital direto. E... questão familiar que você falou, eu não tive, assim, muito a minha família presente, eu fui mais os meus amigos, né? Tenho minha avó, que é a pessoa, acho que eu julgo como a pessoa mais importante da minha vida, minhas tias, a Néia e a Sônia, minha madrinha, enfim. Mas, assim, o meu falecido padrasto, o pai do meu irmão, ele sempre falava pra mim que, quando eu passava mal, que eu ia morrer e que ele ia ficar, e que ele daria um filho para minha mãe perfeito, né? Que coisa horrível. E assim, em questão de trabalho também, eu né, no ano passado, depois que eu operei, eu passei por diversas questões e eu não conseguia ficar bem, né? Eu tive AVC também depois, e teve o lance da arritmia que volta e meia me faz parar no hospital, mas assim, muitas portas se fecharam para mim. Só que dentro desse colégio que eu comecei a trabalhar há anos atrás, eu encontrei pessoas maravilhosas, né? A mãe de uma das minhas crianças maravilhosa, que sempre me perguntava como é que eu estava. E essa eu não sei se eu posso citar nome, mas a outra eu tenho certeza que ela me autorizaria a citar, que é a mãe do Davizinho, né? Que é um autista. Mas ela foi lá diversas vezes no hospital. O marido dela foi lá, né? Ela me mandava mensagens e ela nunca deixou de me abraçar. Nunca deixou. Eu acho que também é muito da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, porque foi sempre aquela mostra de que nós não somos um diagnóstico, né? E ela, por ter passado, eu acredito por questões com o filho, né? Ela entendia isso. Só que poderia não entender. Entendi. E tá tudo bem. Então, assim, a Luciana, uma pessoa maravilhosa também na minha vida. E os meus amigos, assim, que sempre tiveram presente, né? Karina, Valéria, Luciana, que foi lá a outra Luciana, que foi lá no hospital também me ver. Dos meus primos, foi minha prima Daniele, meu primo Anderson, minha prima Michele, que venceu o maior medo, porque ela tinha pegou trauma de hospital por causa da minha tia falecer de Covid, que é a mãe dela, né? Então, assim, são pessoas que eu agradeço muito. De repente eu estou esquecendo alguém, como Mariana e Tayene, que é a Tatá, eu não tenho nem o que falar. Foram pessoas sempre demais presentes na minha vida. Eu acho que elas foram, muitas das vezes, o meu alicerce,
elas duas, né? Mas teve outras pessoas, a Beth, todos. Mas, assim, a minha base que eu falava eram os meus amigos, né? E os meus amigos, eles eram, para mim, a minha família. Entendeu? Porque por diversas vezes, para dormir comigo no hospital, para passar a noite comigo, eram os meus amigos que estavam presentes. Quando eu perdi minha filha, meus amigos estavam lá. Tinha minha família? Tinha, mas como eles, eu acredito que era eles. Né? Teve o pai da minha filha também, minha ex-sogra, meu ex-sogro. Assim, eu tenho muito que agradecer, porque também sempre tiveram do meu lado. Foi uma família, assim, que me abraçou legal, né? Minha ex-cunhada, a Bruna, a dona Sônia, seu Paulinho, o Rafael. Foram pessoas que também nunca me abandonaram, entendeu? Independente da gente hoje estar junto ou não, mas nunca me deixaram de lado. Então, eu tenho muito que agradecer essas pessoas, sabe? Então, agradeço. Estou agradecendo. Agora vamos bate-bola, jogo rápido. Responda em uma ou duas frases. Como é ter cardiopatia rara para você, pessoalmente? Chato. Você se sente prejudicada pela vida? Ou acha que pessoas doentes têm algum propósito na vida? Ou acha que é o acaso? O que você acha sobre isso? Prejudicada eu me sinto, né? Porque eu falei aqui diversas vezes isso. Mas eu acredito que a gente veio nesse mundo com um propósito. Qual o propósito é esse? Não sei, mas eu acredito que a gente veio com um propósito. Mas você diz prejudicada, assim? Eu fui prejudicada pela... Eu também sinto isso. Por isso que eu Sinto, pergunto. não estou falando questão de trabalho, essas coisas assim, questão de bullying na escola. Sim. Não, mas tá certo. Também fui prejudicada. Mas eu estou falando mais prejudicada por ter nascido assim, né? Então, trabalho, porque tem trabalho que tudo, não te né? entende. Relacionamento. A minha sorte é que eu sou autônoma, advogada. Se eu não fosse, eu não ia conseguir emprego em escritório, não. Até agradeço ao meu tio e meu avô que me aturaram lá no escritório esse tempo todo, que se não fosse por eles. E o Fábio também, que eu trabalhei lá, foi meu primeiro estágio e depois ele continuou. Na época, eu nem sei se eu falei que era cardíaco, eu era só um gordo cansado, então eu não falava muito, né? Então, não sei. Obrigado, Fábio, ao meu tio Paulo e meu avô, que Deus o tenha, o José Augusto. O que você acha que o futuro lhe reserva? Não sei. Você consegue se ver velha? Não consigo acreditar, às vezes, nem no minuto seguinte, quanto mais lá na frente. Você se imagina de cabelo branco? Não. Eu nunca consegui me imaginar assim, cara. Não me imagino, não. Eu até tento, mas não consigo. Hoje em dia eu tenho até medo, porque eu dizia que eu ia durar até os 32. Eu dizia isso desde pequeno. O médico dizia que ia durar até os 5. Eu falava, não, vou durar até os 32. Eu tenho até medo hoje em dia. Quando eu via lá, quando eu pesquisava lá, expectativas de vida 50 anos, eu, sinceramente, eu me preparei para viver 50 anos. Eu te juro, eu me preparei. E realmente a minha saúde agora decaiu. Então, provavelmente, pode ser que eu esteja indo por... Eu não sei. É porque a vida é improvável, mas a nossa vida parece ser mais improvável do que as dos outros. Mas, enfim, em compensação, quanto neném, quanto artista que se drogou está lá no outro mundo por besteira e a gente continua aqui firme e forte. Então, a vida, a gente é a prova que a vida é imponderável. Para a doença, você acha que haverá melhora de tratamento? Acha que um dia achará cura? Ou que durante um bom tempo ainda vai continuar a mesma... Dizem que a medicina se renova, então, não sei. E seria o quê? Um coração biônico? Ou aquele... O médico falou uma vez aquele coração feito de HD, impresso na impressora, para ele ligar, porque as nossas conexões são até diferentes. Né? Mas já existe o ECMO. Eu sei. Artificial. Eu tenho medo do ECMO, porque do jeito que eu carrego meu celular, meu atestado de óbito vai estar. Esqueceu de carregar o coração, porque eu sou ruim para recarregar a bateria. Se eu tivesse coração que precisa de bateria, eu acho que ia esquecer de carregar. Ou então eu ia viver na cama grudado na tomada. Daqui eu não saio. Qual o seu maior desejo? Eu acho que eu realizei. Que era ser mãe de uma menina. Ser mãe. Que mensagem você pode deixar para uma mãe, uma avó
um familiar que acabou de saber que seu filho tem cardiopatia? Seu filho não é um diagnóstico, né? E ele pode ir além, ele pode conseguir. E a família é muito base, ajuda muito nisso, quando você não olha para isso como um diagnóstico. E como eu costumo falar também para as mães atípicas, quando você entende, as peças do quebra-cabeça se juntam. Então, é sobre isso. Que mensagem você pode deixar para as pessoas que têm cardiopatia? As pessoas mesmo, não os familiares. Uma criança ou uma pessoa adulta também que já está de saco cheio. Para se olhar com mais amor e dizer que uma frase que a Luciana, a mãe do Davizinho, me ensinou é que... Me falhou a memória agora. E olha que eu tenho essa frase guardada dentro de mim. É que um dia seremos apenas lembranças. Então, que sejamos boas lembranças. E o que você aprendeu com a vida? Qual foi a maior lição que a vida lhe deu? A maior lição é que, apesar das dificuldades, nós ainda podemos viver nossos sonhos. E a última pergunta, o que é a vida para você? Respirar. Respirar. Fazer que nem aquele cara lá do Provocações. O que é a vida? Ele fala assim, o que é a vida? O que é a vida para você? Respirar? Respirar. Quando eu sinto o ar entrando, me sente um alívio. Você ama a vida? Demais. Eu também. E eu não queria perder. E eu sinto todo dia que um dia... Mas um dia todos nós vamos. Eu sei, né? Eu sinto que todos os caminhos levam à morte. Até pelas coisas que os médicos falam, né? Eles olham para você, puxa, você não devia estar vivo, fique satisfeito. Pô, 44 anos com ventrículo único, você tem que estar satisfeito. Mas eu não tô, gente, porque eu sempre vou querer estar vivo. Entendeu? Então, eu tenho muito problema com isso. Você tem que aceitar. Pô, você tem 44 anos, não tem ventrículo único aí, a gente não vê todo dia. Tem que estar satisfeito. Mas eu não fico. Eu não fico. E nunca... Eu vou morrer insatisfeito com isso. Me também. Você durou até aqui, não era para durar, era para morrer pois na infância. Então, tu tem que ser Mas, grata. assim, para quem fala que não tem nada, é muito fácil. Mas para gente que está vivendo com isso... É arrasador, porque, é a vida, porque eu tenho que durar menos que os outros, entendeu? Aí foi uma escolha, uma escolha não sei de quem, que a gente nasceu assim, então é muito complicado, não adianta você falar, não, cada um suporta o que aguenta. Para você que não aguenta nada, tá ótimo, né? Falar isso é até bom. Não sou eu. Mas, enfim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu gostei muito de compartilhar a nossa vida com o pessoal. Acho que esse é um programa piloto. Eu não sei se eu vou conseguir fazer mais, não sei se vai ter abertura, se vai ter interesse. Conforme tiver interesse, eu tenho alguns convidados para chamar, estou buscando outros e pretendo continuar. Mas não depende de mim, depende da audiência. Então, quem puder, compartilha, comenta, manda na rede social, Facebook, Instagram, Zap, Telegram, TikTok, Kiway. Tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente, eu acho que é importante. Existe muito cardiopata, existe 13 milhões de pessoas com doenças raras, não é nem 10% da população, mas é muita gente. Se vocês rodarem esse programa, vai me ajudar, vai ajudar. Quem sabe eu traga a Thay aí na próxima vez, com outros ventrículos únicos. Eu estou pensando... Eu queria fazer uma reunião lá no hospital, primeiro encontro dos ventrículos únicos, mas é difícil, porque eu entrei lá agora, né? O pessoal, que esse cara mal entrou, já quer tomar... Quem sabe a Thay lá, que já tem mais conhecimento lá, ela consegue arranjar esse encontro, entendeu? Que eu acho importante trocar experiência para a gente sentir que a gente não é um só. Porque eu, a vida toda, 44 anos, eu sempre achei que era o último. Isso é estranho, né? Então,
Eu acho que seria legal encontrar, fazer um encontro, quem sabe um dia um encontro nacional dos ventrílocos únicos, né? Fazer o grupo de zap, essas coisas. E, enfim. E, para encerrar aqui, eu quero dar de novo o e-mail. O e-mail é podcastsaude196gmail.com, @gmail.com, podcastsaude196@gmail.com. Esse podcast vai ficar disponibilizado no YouTube e também no Spotify, quem quiser só ouvir. O oferecimento da Padaria Pet, faça os seus pedidos, e também do Horizon, o estúdio Horizon. E agora eu quero que a convidada se despeça, faça algumas considerações finais, que ela tenha vontade, e quero agradecer com emoção, porque para mim é uma honra ter alguém, começar essa jornada com alguém que tem a mesma coisa que eu, que foi uma busca que a vida inteira eu demorei a achar alguém que tivesse a mesma coisa que eu. Então, para mim, é emocionante. Então, por favor, se despeça, fale as considerações finais. Quero agradecer também, né, pela oportunidade, pelo convite. Desejar que isso se expanda, né? Porque é interessante, é importante pessoas saberem, é importante as pessoas conhecerem sobre cardiopatas, que às vezes conhecem muitas outras doenças, mas não entende a cardiopatia como uma limitação, e ela também é uma limitação, né? Então, desejar que isso cresça mesmo, chegue aí, vamos sonhar internacionalmente, né? E é só isso, muito obrigada. Para mim também é uma honra, porque ter uma pessoa, né, mais velha do que eu dentro do mesmo problema é uma honra, é saber que, caramba, pode dar certo, né? Então, eu só tenho a agradecer. O que eu posso dizer para os cardiopatas e principalmente os ventrílocos únicos, que é possível, pelo menos aos 44 é possível, eu posso provar. Agora, mais que isso, aí eu já não garanto, mas 44 eu garanto. É possível. Você que é mãe, que descobriu que seu filho é cardiopata, que tem ventríloco único, que a expectativa de vida é muito baixa, não se desespere, a gente precisa ter esperança. É a última que morre, a esperança, entendeu? Estamos aqui, a Thay com 32 anos, ela tem coração, acho que é um pouco pior que o meu, que tem arritmia, eu não tenho essas coisas. Ela está passando agora por um momento mais difícil, entendeu? Ela ficou internada, ficou um tempinho aí com as internações, mas ela também sabe que ela está sendo bem cuidada no hospital, que cuida dela desde criança. Ela teve uma experiência de vida que, para mim, eu considero foi melhor, porque ela sempre teve hospital, sempre teve. Eu também tive. Eu tive a doutora Rosa. O meu problema foi quando eu fiquei adulto, que a doutora Rosa virou para mim e falou, olha, eu sou pediatra, tudo bem e tal, mas eu não tenho mais como te atender. Aí tudo que eu tinha, tem médico? Não, eu só tenho, eu conheço urologista, eu conheço de criança. Gastroenterologista, eu conheço só de criança. Então, ficou difícil para ela me atender, entendeu? Por causa disso, eu já era um adulto, eu já não era mais criança, ela é pediatra, entendeu? Ela me acompanhou a vida toda, ela foi muito bondosa, que eu, com 43 anos, eu ia lá, via aquelas criancinhas e me sentia um bebezinho, porque eu era o mais velho de lá, sempre fui. E continuo sendo, que lá no hospital até agora eu não vi. Se alguém tiver ventríloco único, tiver mais de 44 anos, por favor, me manda uma mensagem e fala, olha, é possível também chegar a tal ano. Que isso ali, eu já vi um estudo de um rapaz que operou Fontan com 49 anos. Então, já existe gente mais velha. Mas eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo. Então, se você tem ventríloco único, seja a idade que for, entre em contato com o nosso podcast, mande mensagem, e que a gente pode se contatar. Posso dar o contato da Tei, ela é Tei Ramos. Ela tem o Instagram dela, que ela já deu. Dá de novo o seu Instagram. @psicóloga Tayane Ramos. E o canal do YouTube? Também. Sigam ela nas redes sociais. Sigam ela no Instagram. Não, e detalhe, tá? Para quem for assistir, gente, por favor, assiste. Porque é interessante que a gente precisa se renovar, né?
E o canal do YouTube, eu criei dentro do hospital, porque eu já não sabia mais o que fazer internada. Entendi. E eu criei lá dentro. Maravilhoso. Então é isso, eu tenho que encerrar. Meu tempo se esgotou. Agradeço a vocês. Peço que compartilhem, que comentem. E é isso. Se vocês gostaram, manda um comentário. Fala, eu gostei. Proponham pautas. Quem quiser alguma pauta, a gente pensa em falar em plano de saúde. Pensa em falar sobre doenças raras, sobre direito das pessoas com doenças raras. Eu estou pensando em fazer vários programas, mas eu também preciso do seu like, da sua curtida, para disponibilizar isso, entendeu? Porque também não é barato fazer um programa desse, e eu faço praticamente de forma artesanal. Meu nome é Rafael Valente e esse foi o podcast Saúde 196. Muito obrigado e até a próxima.